Olá pessoal. Espero que encontrem-se bem. Hoje vamos falar sobre um dos queridos líderes do movimento nacionalista em Portugal. Vamos a isso. Que iniciem-se as hostilidades. Borrado, um percurso longo de criminalidade, chibaria e cobardia. Na gênese do ideal nacionalista está o culto aos mais valores nobres da honra, lealdade, camaradagem, amizade, de fidelidade à palavra dada, de decência humana. Foi sempre assim, desde o princípio e em qualquer país. No entanto, em Portugal o movimento nacionalista foi e voltou a ser abalado pela presença de um indivíduo que ao longo dos anos, mais precisamente desde 1995, tem tido um papel totalmente nocivo para a causa nacionalista, devido às suas atividades delinquentes, onde misturam-se armas, drogas, prostitutas e adulação. Esse indivíduo é obviamente um traidor da causa nacionalista e chama-se Borrado, que funciona como agente infiltrado, dado que é um colaborador da Polícia Judiciária e do Serviço de Informações de Segurança desde há imensos anos, o que tem feito com que muitos ativistas e organizações nacionalistas tenham se evaporado repentinamente, sem qualquer motivo aparente. Podia-se associar este fenómeno ao percurso natural de um movimento conhecido pela sua volatilidade, mas infelizmente a realidade não é bem assim. Quem anda neste meio já há algum tempo, conhece bem as jogadas que se têm desenrolado nos bastidores. E a realidade é no mínimo assombrosa, e tem um rosto e nome, chama-se Borrado, que não tem nenhuma noção de ética e tem uma conduta na vida contrária aos valores essenciais do nacionalismo, que ele diz defender. O Borrado tem um longo historial manchado pelo tráfico de droga, assaltos, extorsões, tráfico de armas, sequestros, intimidações e agressões a outros nacionalistas e suas organizações. Vamos começar do início, com um périplo cronológico para que possa ficar tudo muito bem explícito, mas atenção, agarrem-se à cadeira para não caírem com náuseas daquilo que vão ouvir. Cronologia de crimes e delações do Borrado. 1995. Na madrugada do dia 11 de junho, Borrado foi detido com outros nacionalistas após uma noite de confrontos no Bairro Alto e que ficou conhecida por ter morrido um cabo-verdiano de nome Alcindo Monteiro. Como o Borrado nunca teve qualquer hombridade, rapidamente prestou-se a colaborar com a Polícia Judiciária para limpar a sua imagem, uma colaboração estreita que, ao contrário das suas relações humanas, ainda hoje continua. Basta aceder aos autos de inquérito do processo Alcindo Monteiro para se perceber que o Borrado começou a sua carreira de denunciante nos dias logo a seguir à sua detenção, tendo contado aos agentes da Polícia Judiciária tudo sobre o movimento skinhead, desde a roupa, música, ou o significado das cores dos atacadores das botas Doc Martens. 16 de junho de 1995, folha 311 dos autos de inquérito. O Borrado incrimina um nacionalista, que não tinha sido detido pela Polícia de Segurança Pública naquela noite. 11 de julho de 1995, o Borrado é levado às instalações da Polícia Judiciária e desta vez volta a incriminar quem já tinha denunciado e mais dois nacionalistas. O 7/08/1995, folha 448. Cara triste. O Borrado entrega o nome e descreve um nacionalista que acabou por fugir do país. No entanto, na prisão, com os restantes arguidos do processo, Borrado fingia ser um duro, incapaz de denunciar outrem, sacudindo para cima dos outros qualquer suspeita, o velho truque do diz que foi ele, antes que descubram que foste tu. Este comportamento totalmente desprezível para qualquer pessoa decente serviu para limpar-se da acusação de homicídio, mas o tribunal condenou o Borrado a uma pena de prisão de 4 anos e 3 meses. Recordo que outros nacionalistas apanharam penas de prisão de 18 anos. De referir que só anos mais tarde os nacionalistas condenados descobriram esta colaboração do Borrado com a Polícia Judiciária. Um desafio: perguntem ao Borrado quem é que desse processo ainda cumprimenta-o e fala-lhe. Quem é que ainda estica-lhe a mão? 1998, quando saiu da prisão, Borrado aproximou-se de um grupo nacionalista que chamava-se Orgulho Branco. Curiosamente, após anos de atividade sem problemas, as autoridades caíram em cima do Orgulho Branco e, adivinhem, quem é que não ficou arrolado na investigação policial? Pois é, já sabem, o Borrado. 1999, Borrado aproximou-se da Ordem Lusa, um grupo skinhead,
mas o grande nacionalista Borrado decidiu meter o nacionalismo no saco do lixo para disparam as sirenes, tornar-se representante de um grupo motaz, os Bloody Devils, grupo que mais tarde deu origem ao capítulo português do grupo Hells Angels. A vida do Borrado nos Bloody Devils foi curta. Nesse mesmo ano foi expulso desse grupo, porque disse à boca cheia que iria matar um membro do grupo, que se tinha metido com a mulher dele. Quando foi dito ao Borrado, que tinha de cumprir o que tinha dito, ou sair do grupo, saiu com o rabo entre as pernas. 2000, Borrado e alguns esquinos de Lisboa decidiram trazer um capítulo dos Amos Esquinos para Portugal, que chamava-se inicialmente Irmandade Ariana até receber as cores da Amos Skin Nation, o que só aconteceu em 2005. Os membros iniciais do capítulo eram alguns skins e alguns elementos na claque do Sporting, nomeadamente do Grupo 1143, uma facção da Juveleu, designação que, anos mais tarde veio a usar sem autorização dos membros antigos do Grupo 1143 original e que não têm qualquer relação com ele hoje. Um dos rituais que o Borrado impôs aos representantes de portugueses amarskins era a prática de agressões a indivíduos que ele não gostava, muitos deles nacionalistas. Nesse ano, começa a trabalhar num bar de strip em Lisboa e que era propriedade de um ex-recluso que ele conheceu na prisão e aí estabelece contactos, que deram início à sua carreira no tráfico de droga, uma prática que ele trouxe para dentro do movimento nacionalista, ao aliciar alguns jovens a traficarem com ele. Como se tudo isto não fosse grave o suficiente, o Borrado também lembrou-se de incentivar assaltos e impor o imposto skinhead a outros nacionalistas que ele não gostava, uma prática que rendeu-lhe largos milhares de euros, pois muitos preferiam pagar a ser espancados pelos portugueses e amarskins. Estas situações não eram bem vistas e aprovadas pela maioria dos membros dos AMES, o que valeu-lhes, anos mais tarde, serem acusados pelo Borrado em cartas que enviou para o Ministério Público, quando ele estava a cumprir pena na prisão de Alcoentre, pelo processo de 2009. 2002, a Ordem Lusa realizou um concerto em Portugal e onde estavam presentes elementos da Blood e ONU Espanha. Como os nacionalistas da Ordem Lusa não davam qualquer crédito ao Borrado pelo facto de ele ter trocado o nacionalismo pela vida de motaz, Borrado juntou algumas pessoas e fizeram um ataque surpresa ao concerto, onde não faltaram facadas a um nacionalista espanhol e tiros para o ar. 2002 a 2004, o Borrado serviu diversas vezes de correio de carregamentos de droga, entre Portugal e Espanha. 2004, Borrado, juntamente com outros AMES, fazem uma visita à casa de um elemento da Blood and Honor Combat Team Portugal, na qual agrediram o elemento e ameaçou a sua família. Junho de 2004, o Borrado e 24 elementos de portugueses e amarskins são detidos e na operação foram apreendidas armas de fogo, bastões e soqueiras. Outubro de 2004, o Borrado gera mau ambiente dentro de portugueses e amarskins, porque andava a aliciar vários membros a traficarem droga e inclusive, queria que ficassem a gerir uma casa de prostitutas. O Boniek, um membro de portugueses e amarskins, que vinha do grupo 1143, decidiu fazer frente ao Borrado e à sua conduta delinquente, ameaçando matar este último. No dia seguinte, coincidentemente, Boniek morreu. Fonte policial disse ao Correio de Manhã que ele deu entrada em hospital devido a agressões sofridas. 2005, o Borrado decidiu dar um passo maior, tomar conta do PNR, o Partido Nacionalista que naquele momento atravessava uma crise de liderança, sem presidente. Alguns elementos do PNR, apercebendo-se da força que o Borrado tinha naquele momento com os AMES, sugerem ao Borrado que convide o José Pinto Coelho. Entre 2005 e 2009, o PNR viveu anos de terror interno, com o Borrado a ditar à direção do partido o que deveriam fazer, ou deixar de fazer. Alega-se que Borrado pagava a renda da habitação de José Pinto Coelho e da sua família durante esse período. Numa reunião do partido, Borrado chegou a sacar da pistola, ilegal, e apontá-la à cabeça de José Pinto Coelho. 2005 a 2009, as agressões e visitas a casas de vários nacionalistas em Lisboa e na margem sul foram uma prática corrente do Borrado. 2006, o Borrado é detido por posse de armas ilegais. 2006, o Borrado telefona a 2 nacionalistas que andavam a denunciar a sua atividade criminosa e combina encontro com eles na Mata de Alvalade, em Lisboa. Borrado passa por eles de carro, abriu a janela do pendura e disparou sobre os 2 nacionalistas, atingindo um. Os nacionalistas visados, como não são denunciantes como o Borrado, não foram à polícia queixar-se,
Por isso ele nunca respondeu em tribunal e não foi condenado por esse crime. 2007. Borrado é detido e fica em prisão preventiva, acusado de discriminação racial. 2007. Escutas telefónicas da PJ confirmam que o Borrado dava ordens ao José Pinto Coelho, presidente do PNR. 2008. Borrado vai à cidade do Porto com alguns membros da Portuguesa a Maresquinhos para extorquir parte das receitas dos concertos e da venda de material nacionalista da Blood and Honor Portugal. Nesse dia, invadiu um supermercado no Porto, onde trabalhava um membro da Blood and Honor e também ameaçou as famílias dos membros desse grupo. 2008. Usando os AMRs, Borrado continuou a espalhar o terror no seio da família nacionalista portuguesa. As ameaças de morte a vários nacionalistas e às respectivas famílias, inclusivamente membros da Volksfront Portugal e ex-membros dos Portugueses Amaresquinos, como o Paulo, conhecido por Bootboy, repetiam-se. Além disso, vários nacionalistas foram agredidos à porta do Bar Disorder em Lisboa. 2008. Borrado é condenado a 4 anos e 10 meses. 2009. Borrado divulga documentos num fórum da internet, em que eram citados membros da família do ex-primeiro-ministro, José Sócrates. Esses documentos foram entregues por um amigo, agente da polícia alegadamente corrupto. 2009. Borrado desloca-se ao Algarve com outros indivíduos e dá um tiro a um membro dos Hells Angels. Como este último não apresentou queixa, Borrado nunca respondeu em tribunal e, como tal, não foi condenado por este crime. São considerados os 2 grupos de motares mais perigosos dos Estados Unidos. Os Hells Angels surgem em primeiro lugar, seguidos de Los Bandidos. Fazem parte dos 1%, ou seja, dos 10.000 motares fora da lei, entre os milhões de motares que existem no país. Em concreto, estes 2 grupos, juntamente com os Pagans e os Outlaws, são os que mais preocupam as autoridades norte-americanas. Hoje em dia, já preocupam autoridades um pouco por todo o mundo. Los Bandidos foi um clube criado em 1966 em Houston, no Texas. Terá surgido pelas mãos de um veterano da Guerra do Vietnã que se sentiu mal recebido quando regressou ao país. O nome tem origens mexicanas e rapidamente se expandiu nos anos 70. Hoje tem presença em mais de 13 países, contando com cerca de 2.500 membros inscritos. Na Europa, Los Bandidos têm sedes na Bélgica, Dinamarca, Inglaterra, França, Alemanha, Holanda, Noruega, Rússia, Espanha, entre outros. O Departamento de Justiça do país acredita no envolvimento deste gangue no transporte e distribuição de marihuana e cocaína e ainda na produção de metanfetaminas. Estão ainda envolvidos noutros crimes, onde se incluem agressões e homicídios. O lema do grupo é "Somos as pessoas sobre as quais os nossos pais nos alertavam". Também a frase "Corta um, todos nós sangramos" é acreditada ao grupo. Já a história do começo dos Hells Angels é mais complexa. Nasceu muito antes do atual inimigo, em 1948, em Fontana, na Califórnia. O crédito à formação do grupo não é certo, havendo fontes que identificam alguns nomes de fundadores e outras que afirmam que o grupo surgiu da junção de membros de vários clubes já existentes. O grupo expandiu-se nos anos 60, altura em que chegou a Londres. No site do gangue é mostrada a presença um pouco por todo o mundo, incluindo Portugal. Além da América do Norte e do Sul, onde têm forte presença, estão em praticamente toda a Europa, Austrália e alguns países de África e da Ásia. No entanto, não é avançado um número oficial de membros. Os Hells Angels criticam a informação que é difundida com o nome do grupo. Esta é sempre ligada a crimes. Assim, usam com frequência o lema "Quando fazemos direito, ninguém lembra. Quando erramos, ninguém esquece". O momento mais icónico deste grupo é relacionado com os Rolling Stones em 1969. Os Hells Angels foram contratados para realizar a segurança num concerto onde esta banda ia atuar, que terminou em tragédia.
4 mortos e dezenas de feridos. As guerras entre os dois grupos são já demasiadas para contabilizar. Nos anos 90, a Grande Guerra Nórdica de Motares chocou a Escandinávia. Pelo menos 12 pessoas morreram e cerca de 100 ficaram feridas em vários confrontos entre os Los Bandidos e os Hells Angels. Anos mais tarde, deu-se a Guerra de Motares no Quebec, que envolveu ainda mais clubes. Aqui morreram cerca de 150 pessoas num período de pouco mais de 6 anos. Mais recentemente, há cerca de um ano, 4 membros de Los Bandidos foram presos e acusados de matar um elemento dos Hells Angels em frente à própria família em 2006. Esta é apenas uma das centenas de mortes associadas ao longo dos anos a estes gangues de motares. 2009. Um amigo, agente da polícia alegadamente corrupto, ofereceu coletes e distintivos da PSP ao Borrado, os quais este usou, na companhia de indivíduos ligados ao mundo criminoso, para assaltar traficantes de droga, sequestrá-los, extorquí-los monetariamente sob tortura. A droga era posteriormente vendida no mercado pelo Borrado. Um traficante autorizado pela PJ, que o Borrado tinha roubado e sequestrado, queixa-se à Unidade Nacional de Combate ao Tráfico da PJ. A Unidade Nacional contra o Terrorismo da PJ deixa cair o seu colaborador por pressão do combate ao tráfico e o Borrado e o seu grupo não nacionalista são detidos. 2010. Borrado foi condenado a 8 meses de prisão efetiva por difamação agravada à procuradora Cândida Vilar. 2010. Borrado é condenado a 7 anos e 2 meses de prisão, os quais, somados a 2 outras anteriores condenações, prefazem um total de 15 anos de reclusão, pelos crimes de roubo e sequestro agravados e coação. 2010. Na prisão, o Borrado é espancado e obrigado a lamber uma sanita por um recluso brasileiro. Em seguida pediu proteção aos guardas prisionais, porque na prisão muitos reclusos queriam limpar-lhe o sebo devido à colaboração dele com as autoridades. 2012. Borrado é expulso dos portugueses e amarskins. As exigências para que os Amars sustentassem a sua vida na prisão tornaram-se insuportáveis para os seus irmãos da PHS. Além disso, quando a polícia judiciária começou a deter os Amars, um agente descaiu-se sobre a colaboração do Borrado com a PJ. 2013. Borrado mete o nacionalismo no saco de novo mais uma vez e entra em contacto com um velho conhecido do tráfico de droga, um jovem chamado Samir, a quem pede ajuda para vingar-se dos amarskinos. 2014. Borrado pede a um jovem nacionalista que entregasse uma carta à namorada de um Amar. Nessa carta, Borrado chantageia a mulher, exigindo 30 mil euros e ameaça executá-la à frente dos filhos. Por este crime, foi condenado a 2 anos e 9 meses. 2014. Para vingar-se da expulsão dos PHS, Borrado envia várias cartas para o Ministério Público, onde denuncia os Amars de tráfico de droga. Estes foram investigados, acusados pelo Ministério Público e, após vários recursos, alguns foram condenados em 2024 por diversos crimes, mas nenhum foi condenado por tráfico de droga. 22 dos 27 arguidos no caso Hammerskins foram hoje condenados apenas entre os 6 meses e os 9 anos de cadeia. 7 deles vão cumprir prisão efetiva. Os 27 arguidos foram a julgamento por crimes de ódio racial e sexual, ofensas corporais, incitamento à violência, tentativa de homicídio, tráfico de droga e posse de arma proibida. Estão conotados com o movimento Portugal Hammerskins, grupo que exalta a superioridade branca. Foram acusados de terem agredido violentamente várias pessoas na zona de Lisboa, entre homossexuais, imigrantes e militantes comunistas. O acórdão foi agora lido no Tribunal Central Criminal de Lisboa. Dos 27 arguidos, 22 foram condenados. A pena mais pesada foi aplicada a Alexandre Silva, condenado a 9 anos de prisão por um crime de discriminação racial, 3 crimes de ofensas à integridade física qualificada, um crime de homicídio qualificado na forma tentada e um crime de dano. Segundo a acusação do Ministério Público, ficou suficientemente indiciado de que os arguidos agiram com o propósito de pertencer a um grupo que exaltava a superioridade da raça branca face às demais raças, sabendo que, pertencendo a tal grupo, deveriam desenvolver ações violentas contra as minorias raciais, assim como contra todos aqueles que tivessem orientações sexuais e políticas diferentes das suas. O Tribunal absolveu na íntegra 5 dos 27 acusados: João Pedro Vicente, Luís Ribeiro, Orlando Pessoa, Ruben Martins e Bruno Mota.
Das 22 condenações, 7 foram apenas efetivas e 15 são condenações suspensas na execução. O grupo Portugal em Marskins foi desmantelado em 2016, no decurso de uma operação da Unidade Nacional de Contra-Terrorismo da Polícia Judiciária. 2014. Alguns nacionalistas bem-intencionados, mas que desconheciam o histórico do delinquente delator, lançam a nova ordem social com o Borrado. 2017. O Borrado sai da prisão e volta de imediato à vida do crime, nomeadamente ao tráfico de droga e notas falsas. Nesse ano tentou dar banhada a um amigo dele cadastrado e que tinha sido condenado por auxílio à imigração ilegal e prostituição. Apesar de ter metido tiros e a PJ saber que o Borrado esteve envolvido, nunca foi acusado. Mas isto não é surpresa para alguém, porque certamente alguns nacionalistas que fizeram parte da Frente Nacional devem se lembrar que o Borrado queria trazer 2 raparigas do Brasil. A questão foi debatida na parte privada do Fórum Nacional há uns anos atrás. 2018, outra vez isolado no movimento nacionalista, o grande nacionalista Borrado mete outra vez o nacionalismo no saco para voltar ao mundo das motas e trazer MC Bandidos, rivais dos Hells Angels, para Portugal. Os Hells Angels foram informados de uma reunião convocada pelo Borrado no restaurante do Prior Velho e este último escondeu-se cobardemente numa arca frigorífica, deixando os irmãos apanharem porrada. Como o Borrado sabia da possibilidade dos Hells Angels atacarem, informou a PJ, tal como ele assumiu em tribunal. A PJ aproveitou a denúncia do Borrado e armou a armadilha ao Hells Angels, deixando-os entrarem no restaurante. 2018, como o Borrado deixou membros dos bandidos serem espancados, enquanto escondeu-se numa arca frigorífica, tal como assumiu em tribunal, foi convocado pelos bandidos para uma reunião em Itália, onde foi espancado por eles e proibido de voltar ao mundo das motas. 2018, proibido no mundo das motas e isolado no movimento nacionalista, o Borrado mete na gaveta mais uma vez o seu nacionalismo e começa a investir na Juveléu. Critica os adeptos que atacaram a academia do Sporting Clube de Portugal e afirma que a Juveléu precisa de nova liderança. Com o apoio de alguns jovens do bairro da Mosgueira tenta apoderar-se da claque, mas o líder da Juveléu emite um comunicado onde chama-o de meio cérebro e a vida curta do Borrado na claque termina ali. 2019, numa tentativa de limpar a imagem, o Borrado vai a um programa das manhãs da TVI, apresentado pelo Manuel Luís Goxa. Nesse programa, o Borrado afirma que não tem nada contra o colorismo. Vale mesmo tudo, para quem não tem princípios. 2019, a nova ordem social desaparece depois de muitos problemas entre os seus membros, na maior parte relacionados com dinheiro que o Borrado fez desaparecer e por este meter-se com várias mulheres da organização, incluindo mulheres de vários camaradas. 2021, Borrado foi detido por posse de arma ilegal. 2022, para voltar a ter palco, Borrado aproveita a guerra na Ucrânia para relançar-se no nacionalismo. Na companhia de uma mulher, conhecida pela alcunha Stuka, mulher essa que tinha sido expulsa do movimento nacionalista por meter-se com camaradas casados, o que custou-lhe um espancamento por algumas mulheres, Borrado diz que vai combater os russos. Na verdade, esteve lá a entregar ursos de peluche, apenas porque o exército ucraniano rejeitou-o e regressou a Portugal. Para limpar a imagem, o advogado do Borrado diz que, afinal ele só foi à Ucrânia por questões humanitárias. 2022, no Twitter, Borrado apelou à prostituição forçada das gajas do bloco. Que homem, que macho, que classe, nacionalismo não é isto. 2023, Borrado é condenado a pena suspensa por publicações que fez quando liderava a nova ordem social. 2024, Borrado foi agredido no final de uma manifestação por diversas pessoas que não perdoaram-lhe, nem toleram denunciantes. Rapidamente, escreveu no Twitter que não sangrou, mas uma jornalista da CNN disse em direto que viu a sangrar e que amigos dele deram-lhe um chapéu, para não se verem as escoriações na cabeça. As fotos deixam perceber isso, além do ar esgazeado dele a mostrar que estava em terror. 2024, o Borrado é condenado a 2 anos e 10 meses pelo tweet de 2022, mas o tribunal destacou o historial criminal dele para sustentar que os antecedentes criminais do recorrente afastam a possibilidade de aplicação de qualquer pena, que não seja de prisão, a cumprir efetivamente em estabelecimento prisional. Borrado veste a roupa de vítima e diz que é o primeiro preso político em Portugal, mentindo mais uma vez, pois o primeiro nacionalista a ser condenado à prisão efetiva, pelo que escreveu na internet, foi um jovem nacionalista de Carcavelos,
utilizador do Fórum Nacional. 2025. O clima de terror imposto pelo delinquente delator Borrado só foi e é possível devido a ter as costas quentes por parte de alguns elementos das forças de autoridade. As relações dele com elementos criminosos da noite lisboeta, com os quais mantinha negócios ilícitos, praticamente acabaram por ele ser um alvo a abater, devido a ter denunciado muitos desses elementos às autoridades. Traficantes, donos de bares de alterne, onde o Borrado trabalhou e passou muitas noites, todos querem ver o Borrado debaixo da terra. Conclusão que infelizmente não está terminada. Dezenas de nacionalistas, que eram quadros políticos e ativistas excelentes, afastaram-se por pressão do Borrado, outros voluntariamente, porque não queriam ter nada a ver com as atividades delinquentes do indivíduo, que usou todos os truques sujos para prejudicar pessoas e o movimento. Borrado chegou a levar um dirigente do PNRE a um bar de alterne, perto da Assembleia da República, e fotografou-o com tropicalistas ao colo, para chantageá-lo com a mulher. Hoje, a maioria do movimento nacionalista não tem qualquer relação com o Borrado, apenas as pessoas do grupo 1143, por desconhecimento, ainda dão-lhe algum crédito, mas sabemos que muitos com quem já falamos estão a afastar-se dele por já terem percebido quem é o delinquente delator e o perigo que ele pode representar para as suas vidas. Um pequeno grande pormenor, Borrado está sempre a falar de um Hammerskine que foi apanhado no aeroporto com 2 kg de droga. Mas ele não diz que aqueles 2 kg eram para ele. O Borrado é que era o traficante e foi ele, e só ele, que a certa altura trouxe o tráfico de droga para dentro do movimento. É de salientar que ele não é vítima de coisa alguma, porque de vítima pouco tem, mas gosta de dizer que é vítima disto e daquilo e só estes nacionalistas mais novos é que não sabem quem ele é, mas como sempre acontece rapidamente, irão aprender, como todos os outros que andam aqui há 30, 40 anos, quer seja do movimento nacionalista, das motas, da noite, ninguém se dá com ele. É de salientar também que, independentemente, se uma denúncia é justa ou não, não é isso que está em questão. Uma denúncia entre amigos, ou irmãos é sempre desprezível, como na escola sempre foi desprezível fazer queixinhas dos colegas. Nas várias cartas que enviou para o Ministério Público a acusar os PHS, Borrado nunca falou de tráfico de drogas entre os AMs e eles não foram condenados por isso. Mas na internet, ele está sempre a acusá-los disso, o que demonstra que não passa de um difamador. A chibaria do Borrado foi a alto nível e uma vingança pessoal, inclusive é com coisas que nada têm a ver com crimes, mentiras e calúnias como é a prática recorrente da pessoa em questão. O delinquente delator tem o hábito de usar as pessoas e descartá-las, que o diga um ex-amigo dele da noite lisboeta conhecido por China, a quem o falso supremacista branco Borrado fingiu convenientemente não aperceber-se do facto do amigo não ser caucasiano. Mas, como o amigo sabia bater, usou nos últimos anos como guarda-costas, até que o homem apercebeu-se dos esquemas do Borrado e cortou relações com ele, no ano passado. Lembrem-se, porque isto é importante, o Borrado socorreu-se de um grupo de jovens criminosos para vingar-se de um nacionalista. Onde está a honra? Onde está o nacionalismo dele? Só não vê quem não quer. O delinquente delator Borrado tem a mania de falar de códigos cavalheirescos, da honra, da lealdade à palavra dada, da fidelidade. Mas não cumpre nada disso. Esse mentiroso compulsivo só vê os interesses dele e do seu ego, nunca quis saber dos interesses da nação e do movimento nacionalista português. Perguntamos aos membros do Grupo 1143 e aos nacionalistas em geral se é com esta pessoa que querem caminhar para a vitória. O deputado do Chega, Miguel Arruda, que foi constituído arguido, devido ao furto de malas no aeroporto, é amigo do Borrado, fartou-se de escrever na internet publicações de apoio ao delinquente delator. A relação entre eles não é coincidência. Borrado relaciona-se sempre com criminosos, mas curiosamente, um vai caindo, ou afasta-se dele, isto porque chiba-os, quando quer limpar-se, ou o negócio corre-lhe mal. O jornalismo sabe tudo da extrema-direita em Portugal, porque o Borrado envia-lhes tudo, ainda antes de acontecer. Isto foi confirmado já por vários jornalistas. Esse indivíduo tem uma pancada pela fama e faz tudo para falarem sobre ele. O pedido de asilo ao Elon Musk é típico de um trissómico, que acha que é astronauta. O delinquente delator Borrado habituou-se a difamar tudo e todos, a mentir com todos os dentes, e nunca ninguém respondia-lhe, nunca havia contraditório de defesa, isto porque,
A maioria das pessoas não são como ele e não quiseram ir pelo caminho violento e diminuidor dele. Mas o que é demais cheira mal e por isso este vídeo vem repor a verdade e agora já ninguém poderá dizer, ou desculpar-se de que não sabia. Já aperceberam-se que o delinquente delator borrado não tem profissão conhecida, um contrato de trabalho, não exerce advocacia alguma, não faz nada, mas tem sempre dinheiro para andar a passear pelo país de norte a sul e a comer em restaurantes caros, como se vê nas fotos, que publica nas redes sociais. De onde vem esse dinheiro? É que, para os filhos não vai, porque uma das ex-mulheres dele, mãe de um filho dele, fartou-se de publicar no Facebook que o borrado não paga a parte, que lhe compete no sustento do filho. Como qualquer pessoa minimamente inteligente percebe, todo o percurso do delinquente delator borrado acabou por ter uma influência extremamente tóxica no desenvolvimento e crescimento do movimento nacionalista, sendo o borrado o responsável principal pelos problemas e atraso da causa nacionalista em Portugal. Quando este vídeo for do conhecimento de todo o movimento nacionalista já se sabe o que ir-se a passar, como aconteceu com outros avisos e apelos anteriores. Numa primeira fase, Borrado vai fazer controle de danos, irá desmentir tudo aos seus apoiantes e de seguida irá fazer um comunicado ao movimento em geral, onde dirá que é mais uma tática dos antifas de extrema-direita para destruir a família nacionalista portuguesa, tentando assim descredibilizar esta mensagem. Por isso, convidamos todos aqueles que se dizem nacionalistas e que duvidam da veracidade deste comunicado a investigarem por vocês mesmos, perguntem, falem com nacionalistas veteranos e descubram a verdade. Portanto, quem é um nacionalista que quer ao seu lado uma pessoa que é um assunto constante de polícia? Quem é um nacionalista que quer ao seu lado um criminoso com um cadastro gigantesco de delito comum? Quem é um nacionalista que pode compatuar com um delator? Ajudem a desmascarar este cancro que está a matar o movimento nacionalista em Portugal e antes que ele prejudique-vos e arranje problemas nas vossas vidas. A partir daqui, ninguém pode mais dizer que não sabia, que desconhecia quem era o borrado. Já não há mais desculpas. Bem pessoal, espero que tenham apreciado. Ver-nos-emos em breve. Força Portugal!